Hoje eu venho aqui falar sobre um assunto que ainda está dentro do universo de beleza, mas não é especificamente sobre maquiagem. Eu vim contar a minha experiência com a maravilhosidade, com a versão mais maravilhosa para mim da humanidade, que é a depilação a laser. Bom, eu participo de alguns grupos de beleza no Facebook e eu sempre vejo a mulherada lá perguntando se depilação laser é bom mesmo, se vale a pena, se os pelos voltam. E aí eu, como uma grande adepta da palavra da depilação laser, vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência. Primeira coisa, eu queria dizer que faz já mais de 10 anos que eu comecei a fazer a depilação a laser. Eu fui fazendo meio que aos poucos, né? Comecei com uma área e foi indo. Eu fiz muitas partes do meu corpo com a depilação a laser, inclusive a perna inteira, a axila e a virilha, entre outras, que acho que a gente não precisa ficar falando todas aqui, né? E até hoje, né, mais de 10 anos se passaram, os meus pelos não voltaram. Então eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências. Primeira coisa que eu queria falar é que na época que eu fiz, né, há mais de 10 anos, era diferente, tá? Então não tinham tantas opções como a gente tem hoje. Eu não sei qual que foi o tipo de laser que eu fiz. Eu só lembro das profissionais me falando que na época tinha o laser mesmo, que foi o que eu fiz, e existia a tal da luz pulsada. Sendo que o que elas me explicavam é que a luz pulsada ela funcionava como alguma outra depilação normal, como a de cera, que removia os pelos temporariamente e passado ali 1 mês a 2 meses os pelos voltavam a crescer todos. Então essa luz pulsada não seria uma depilação definitiva. Mas qual que foi o nome da máquina, do tipo de laser que eu fiz, eu não lembro, porque faz muito tempo e, se eu não me engano, eu acho que só existia aquele laser. Eu fiz num lugar chamado Depilaser, que fica no Shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo. Acho que ela só tem lá, não tem em outro lugar. Então, era o tipo de laser que elas usavam. E outra coisa muito importante é que eu sou meio que a candidata ideal para fazer depilação a laser. O meu pelo, ele é bem grosso, ele é bem escuro e eu tenho a pele muito branca. Então, pro laser ler o meu pelo, é o cenário ideal. E eu, de fato, sou muito peluda. Eu já vi blogueiras falando, eu sou muito peluda. Elas mostram, assim, não tem nem comparação. Pra vocês terem uma ideia, este é o meu braço, entendeu? Então, é esse nível de pessoa peluda que eu sou. Inclusive, aqui no braço eu nunca fiz porque não me incomodou até então. Quem sabe um dia eu faço. Então, eu sofria muito com a depilação. Eu já fiz todos os tipos de depilação. Eu já fiz a depilação com o creminho lá da Vichy, que me dava uma alergia desgraçada. Então, eu tentei assim, sei lá, umas 5 vezes e parei, porque não dava certo, ardia. Parecia que a pele estava pegando fogo, ficava vermelha, pinicava, não dava, eu tinha alergia de fato. Eu fiz um bom tempo, quando eu era mais novinha, com gilete, mas também foi uma desgraça pra mim, porque como meu pelo ele já é muito grosso, ele aparecia ao novo muito rápido e me pinicava, me coçava muito, então talvez eu também tivesse algum tipo de alergia. E o método que eu usei por mais tempo foi a depilação com cera. Foi o que eu consegui me adaptar por mais tempo, mas também era horrível pra mim. Pelo jeito eu tenho sérios problemas de sensibilidade, não só na pele do rosto, como no corpo inteiro, né? A cera era boa porque durava um pouco mais de tempo, mas também deixava minha pele toda empipocada. E o pior ainda, o meu pelo encravava muito, assim, encravava no nível de... Até hoje eu tenho algumas manchas de pelos encravados, assim, virava quase que uma infecção. E não adiantava fazer esfoliação, tá, gente? Eu fazia esfoliação religiosamente toda semana, justamente para evitar com que isso acontecesse. Eu lembro que na época, inclusive, eu fazia esfoliação com açúcar, aveia e óleo de amêndoa, porque não tinha muitos produtos de esfoliação, denunciando a idade aqui, mas não adiantava. E o maior problema da cera para mim é que ele estava deixando a minha pele muito, muito, muito manchada. A minha virilha era super escura e a minha axila era ainda mais escura, então estava ficando terrível. Aí finalmente, né, quando teve um pouco mais de acesso, porque eu lembro que o laser já tinha até um pouco tempo antes, mas era muito caro, e aí quando eu finalmente consegui juntar dinheiro, eu comecei a ir fazendo aos poucos as partes do meu corpo. De uma forma geral, eu fiz 10 sessões, mas eu lembro que em algumas áreas eu fiz um pouco mais, porque depois eu fui ganhando. Então eu lembro que, por exemplo, primeiro eu fiz a virilha e a axila, aí depois quando eu fechei a perna inteira, eu lembro que eu ganhei mais algumas sessões de axila, então eu fiz mais algumas, tá? Mas assim, numa média, foram necessárias 10 sessões para eu conseguir me livrar dos pelos. Dor, se dói, não vou mentir, dói.
Em algumas áreas dói só a primeira sessão, que eu acho que é porque é onde tem mais pelo. Então, por exemplo, a perna inteira, eu lembro que a primeira sessão, assim, doeu de dar vontade de bater na moça coitada que estava fazendo o laser em mim, de tanto que doeu, porque era muito pelo, né? Da segunda sessão em diante, já foi tranquilo, assim, não sentia nada. Na axila também, doeu as primeiras, depois parou de doer. Na virilha foi onde doía com um pouco mais de constância, assim, tipo, né, em alguns lugares doía mais, em outros era mais tranquilo. Mas eu acho que assim, pra você fazer, sei lá, 10 sessões e elas são bem espaçadas, né, eu lembro que era, sei lá, a cada 40, 45 dias úteis, dias úteis não, né, dias, de uma pra outra, e você sentir dor, assim, pontualmente por 10 ocasiões, versus você sentir dor toda vez que você tem que fazer depilação com cera, que no meu caso era, acho que talvez até mais de uma vez por mês, eu prefiro sentir a dor da depilação a laser, que depois eu nunca mais vou precisar sentir, né? Então, dói, é suportável, não é uma dor, né, impossível, e se estiver doendo muito, você pode pedir para a pessoa que está fazendo dar uma respirada, mas eu acho que vale muito a pena. E eu seguia muito bem as recomendações, tá? Então, sempre que eu fazia, eu não tomava sol depois. No verão eu evitava tomar sol e eu ainda passava protetor solar para não... Porque eu não sei hoje em dia, tá? Mas na minha época, eu lembro que se você fizesse laser e tomasse sol, você corria o risco de deixar a sua pele manchada. Então eu seguia à risca todas as recomendações. E assim, clareou, assim, 100% a minha axila e a minha virilha. Então, de uma axila totalmente marrom, escura, manchada, eu fui para uma axila branquinha, lisinha, perfeita. Então, o laser, ele também foi bom para mim nesse sentido. Ele não apenas eliminou os pelos, como ele também clareou e muito a minha pele. Então, acho que também para quem tem esse problema de axila, de virilha escura, manchada, a depilação a laser é um caminho que, assim, resolve 2 problemas de uma vez só. Sobre se os pelos voltaram ou não. Mais de 10 anos se passaram, né, de quando eu terminei, e eles não voltaram até hoje, tá? Não eliminou 100%, que nem eu olho minha perna, eu vejo às vezes nasce um pelo aqui, outro acolá, que eu consigo ele tirar com pinça, tá? Então, perto do que eu tinha, eu diria que, assim, resolveu 100% o meu problema. Então, nossa, assim, foi de fato, eu sofria muito, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Eu recomendo para todo mundo. Eu acho que vale a pena você procurar um bom lugar, né, que tenha um bom laser. Eu não sei como é que tá hoje a tecnologia, se todos funcionam da mesma maneira. E o que eu te dou de dica é, leve a sério a recomendação da pessoa que tá fazendo, tanto no pós, com questões como usar protetor solar, não tomar sol, quanto no tempo, tá? Eu não sei hoje como é que tá, de novo, repetindo isso, mas na minha época eu lembro que era muito importante você fazer no tempo certo para você pegar bonitinho o ciclo de crescimento do pelo. Então acho que também não adianta você fechar 10 sessões, e aí você faz as 3 primeiras, aí a quarta você vai fazer só daqui 6 meses, aí você leva 2 anos para terminar, e aí no fim, ao invés de fazer 10 sessões bonitinhas, você acabou fazendo, sei lá, 6 blocos de poucas sessões, e obviamente que não vai dar certo mesmo, né? Então siga as recomendações se você for fazer. Se você for que nem eu, que pelos são um problema para você, e ainda no meu caso, os outros métodos de depilação eles eram muito sofridos, eu diria que, assim, é um investimento, viu? Porque o que eu gastava com depilação antes e o que eu gasto hoje, que é nada, valeu muito a pena, comprar muito a paz. Então fica aí essa dica, espero que tenha ajudado aí quem tá pesquisando, quem tá se informando mais sobre o assunto. Para homens também eu acho que vale muito a pena, principalmente que são áreas mais delicadas aí como o rosto, né? Então a minha dica é, se você se te incomodar e se você estiver pensando em depilação, fazer depilação a laser, faça, mas faça direito, siga todas as recomendações que a diferença depois vai valer a pena, tá? Então era isso, fica aí essa dica e não deixe de se inscrever aqui no canal e nem deixar o seu joinha pra mim. Tchau!